E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à segunda aula da nossa semana Super Full Stack. Na aula passada a gente falou bastante da estrutura e do planejamento. Nessa aula a gente vai pegar essa estrutura e construir sobre ela nossos controllers e as nossas views. Então, ainda hoje nessa aula você vai ver a parte de like, de comentários e de posts, ok? Então segue a aula passo a passo, que no final dessa jornada você vai ver que a nossa rede social ficou bem legal. E na terceira aula que vai rolar sexta-feira, a gente vai deixar tudo isso mais dinâmico usando CoffeeScript. Lembrando que você pode baixar o material extra, número 2 aí embaixo, os principais conceitos, os links que eu falei no vídeo e também os códigos que eu usei parte a parte, beleza? Então vamos para a aula! E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aos códigos da aula 2. Nessa aula a gente vai desenvolver as nossas views, a gente vai desenvolver os nossos controllers e vai começar a ver as coisas acontecerem, beleza? Para começar, na parte do can, na parte da autorização, a gente esqueceu de colocar este pequeno detalhe nos nossos controllers. Esse cara aqui, ele serve para dizer, olha controller, você precisa verificar se essa pessoa que está acessando esse recurso realmente tem o direito de acessar esse recurso. Então você vai colocar isso aqui em todos os seus controllers, exceto no application e no registration, nos controllers que são realmente necessários, né? Por exemplo, no comments, ok? Então no comments, no nosso follows também, beleza? No nosso likes, ok? No pages não é necessário, no post é necessário, para poder aplicar, né, aquelas regras que a gente definiu juntos lá no ability, né? Então a gente não coloca esse cara apenas no application, registration e pages. Faltou aqui o nosso amigo post, né? Nosso amigo user. Beleza. Então, show, a gente colocou aqui onde era necessário, se precisar a gente muda alguma coisa depois, mas era só um adendo, né? Deixa eu colocar para stage, dar um commit, include controllers, deixa eu dar um git checkout master, git checkout, e a minha branch que é o alvo, né, desse começo, que é o flash messages, beleza. Tá? Tranquilo, isso aqui foi só um pequeno ajuste para a gente não esquecer, deixar para depois, né? Então vamos ver no browser aqui o nosso app, beleza. Estamos aqui, né, com a nossa página que a gente tinha desenvolvido, nosso header bem bonitinho, nosso footer também. Mas uma coisa que acontece é que quando eu logo, ou quando eu erro a senha aqui, ou qualquer coisa assim, você pode ver que não está aparecendo nenhuma mensagem, né? Se eu colocasse um usuário incorreto aqui, dessa forma, nenhuma mensagem está sendo exibida aqui, ó. Você pode ver que nada acontece. Isso é porque o device, assim como muitas coisas no Rails, usa o flash messages para se comunicar, né? O flash message geralmente são aquelas mensagens que aparecem aqui em cima e etc. E a gente não implementou o flash message na nossa aplicação ainda, por isso que ela não aparece aqui. Mas, como a gente está usando o Materialize, que é esse framework front-end bem bonitinho, ele tem um sistema de mensagens de toast. São umas mensagenzinhas bonitinhas que aparecem aqui no canto. E a gente vai usar eles para exibir o flash message, beleza? Então vamos lá. Lá no application.html.erb, né? Application HTML ERB, a gente colocou, né, nosso template, que tem o header, o main e o footer. E a gente vai colocar aqui, ó, esta tag também. Essa tag, pessoal, é responsável, esse conjunto de tags, ele é responsável por verificar se existe uma variável local flash, que é onde vem as flash messages. Ele vai fazer um each nela, né? Ele vai fazer um loop nesse array de mensagem chamado flash, que ele vai ver o type da mensagem e a própria mensagem. Nesse if, ele vai verificar se é uma mensagem de alerta. Geralmente é uma mensagem
de alguma coisa importante, deu erro, deu problema, é uma mensagem de alerta. E aí ele vai, então, injetar um JavaScript, uma tag JavaScript, um comando JavaScript, que chama materialize.toast, que está linkado ao JS do Materialize, que a gente importou lá no application.js, beleza? Então ele vai chamar materialize.toast, vai passar a mensagem que veio no flash message, vai passar um tempo em que ela vai ficar na tela, 4.000 milissegundos, e vai passar a cor dessa mensagem, que é o red, quando é um alert, beleza? No else também ele vai verificar se é um notice, né? Um notice é uma coisa importante, mas não tão importante, como por exemplo, bem-vindo, qualquer coisa assim. Ele vai injetar com a cor verde. A única coisa que muda dessa chamada para essa é a cor, beleza? Poderia ter sido um if aqui em uma única linha para mudar a cor e tal, mas eu achei que assim fica mais claro. Então, basicamente, a gente faz o quê? Verifica no application.html que está injetado em todas as páginas, né? Todas as páginas são injetadas aqui dentro desse yield, ou seja, fazendo isso a gente coloca flash message em todas as telas do sistema, procura pela variável flash, né? Pela array flash, faz o it nele e mostra as mensagens. Vamos tentar ver isso funcionando agora. Eu vou atualizar aqui e vou colocar um usuário que não existe, batman@dc.com, vou colocar uma senha 123456, vou dar um submit. Apareceu aqui do lado direito, é um toast message, essa mensagem que sai de baixo e aparece e mostra pra gente que o password ou e-mail estão inválidos, beleza? Bem legal isso, né? Permite a gente fazer coisas realmente divertidas, beleza? Então eu tenho aqui um usuário, o l@l.com 123456, ou melhor, vou criar um novo usuário aqui pra gente. Vou selecionar uma imagem aqui para esse meu usuário. Deixa eu selecionar alguma imagem que faça algum sentido, né? Beleza, o people aqui. Vou colocar o nome dele de Batman. Agora eu vou criar o Batman, Cavaleiro das Trevas, qualquer coisa assim. dc.com. Eu quero ver a mensagem que vai aparecer para a gente, se vai funcionar, se não vai funcionar. Ó que legal, apareceu um notice, então, welcome, you have signed up with success, ou seja, você se logou com sucesso, beleza? Então agora todas as telas automaticamente vão ter as flash messages. E de onde vem essas flash messages? Vem do controller. É o próprio controller, você pode preencher, por exemplo, em qualquer um dos seus controllers. Por exemplo, aqui você poderia colocar flash notice, colocar uma mensagem do tipo um carinha feliz aqui, beleza? Flash notice, então vamos acessar o index e ver se aparece. A gente está no index do page, né? Teria que vir aqui em posts, então. Beleza, apareceu aqui. Não apareceu a primeira barra porque ele quebra, né? Ele entende que é outro caractere. Mas você viu que a mensagem apareceu aqui. Success. Sucesso. Beleza, beleza. Vou atualizar. Sucesso. Então agora, toda vez que a gente colocar um flash nos nossos controllers, vai aparecer lá nas views também. Beleza? Isso é uma ótima maneira de se comunicar se você estiver usando o Rails puro, sem nenhum framework junto, e fica bem bacana. Beleza? Então vamos para a próxima parte para implementar nossos controllers. Beleza, galera. Agora a gente vai implementar juntos os controllers. Então a gente vai setar todos os nossos controllers, que não são muitos, nossas features são bem simples. E eu vou explicar parte a parte o que está sendo feito, o que está rolando. Depois a gente vai criar as views para conectar, né, com esses controllers. E a gente vai conseguir ver tudo isso funcionando parte a parte, beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente vai no principal controller, que é o posts. Eu vou copiar ele aqui, mas claro que eu vou te explicar parte a parte o que está rolando. Então vamos lá, já estou na minha branch certa. Vamos lá, posts controller. Posts controller. Você se lembra que a gente já tinha gerado, né, o nosso post com index, create, destroy, edit e update. O index geralmente é utilizado, né, para listar as coisas. Então a gente vai ter a lista de posts, não só dos nossos posts, mas posts das pessoas que a gente segue na rede social também. Create para criar um novo post, destroy para destruir um post existente e o edit para a gente ter uma tela de editar e o update para atualizar.
beleza? Então eu vou colocar aqui parte a parte para ir te explicando. Primeiro, a gente vai ter o nosso index, né? O index talvez seja o nosso mais incomum de todos os outros métodos aí. Por quê? Geralmente no index a gente só tem um posts, @posts, e aí pega os posts associados com aquele usuário. Porém, nesse caso, quando você está numa rede social, você não quer ver só os seus posts. Você quer ver os posts de todo mundo. E não só isso, você quer ver os posts de todo mundo na ordem cronológica, né? Você quer ver um post depois do outro. Talvez um dos responsáveis pelo sucesso do Facebook, em relação a outros casos como Orkut, MySpace, etc., tenha sido essa timeline infinita, né? Você vai scrollando para baixo para sempre, e para sempre ele vai te trazer posts para você ficar ali vendo, se divertindo com aqueles conteúdos, né? Então, o Facebook tem esse Infinity Scroll que a gente vai ter também, vamos implementar na aula 3, e para isso a gente precisa selecionar os posts. Uma outra coisa em comum é essa linha 7. Ó. Essa linha 7 a gente está pegando um post new. Ah, Léo, por que um post new? Geralmente o post new fica na tela new. Mas a gente não quer fazer o esquema do scaffold, a gente quer fazer o esquema do Facebook, que é ter a página de criação de post junto com o feed. A gente quer ter, né, aquele cardzinho, como a gente viu nos mockups, permitindo então criar o post. Então o @post com post new para fazer o form lá na frente, na view, a gente coloca aqui também. Na parte de baixo, a gente está pegando todos os posts do nosso próprio usuário. Então, user.posts.map e está jogando isso numa variável, tá? A gente está basicamente pegando todos esses posts. Mas por que eu estou pondo map? Porque eu não quero pegar o post como uma associação, eu quero pegar ele como se fosse um array mesmo, tá? Então, eu estou transformando isso num array de posts. Para poder combinar com os outros posts, que são os posts dos outros usuários. Aí já é um pouco mais complicado, essa linha número 9. Na linha número 9, eu estou usando um método chamado AllFollowing. AllFollowing é um método da Jane que a gente usa para seguir os usuários. Essa Jane, basicamente, ele vai pegar esse AllFollowing dessa Jane, basicamente pega todos os usuários que eu sigo. Então, user.allfollowing. Então, está pegando ali um array com todos os usuários que eu sigo. Aí eu faço um it. Por quê? Eu quero fazer mais uma interação. Eu quero pegar todos esses caras que eu sigo para lá dentro e pegar cada um deles o post desses caras. E aí dentro, então, cada usuário vai cair aqui nessa linha. Talvez você não esteja tão acostumado com um it de uma linha só, mas não é nada demais. Basicamente aqui a gente está pegando o user. Talvez eu possa até separar isso aqui para tornar alguma coisa mais simples, talvez. Talvez fique um pouco melhor, alguma coisa em duas linhas, talvez ajude um pouco na visualização, né? Vamos separar aqui, .it, user, beleza. Talvez assim fique um pouco mais fácil de visualizar, né? Então a gente vai ter uma interação entre todos os usuários que a gente possui, que a gente está seguindo. Vamos pegar então todos os posts desses usuários, por sua vez, e também fazer um it. Talvez um it também de mais de uma linha que talvez ajude também. Então vamos colocar aqui post. Ok, eu vou deixar aqui dessa forma só para facilitar a visualização, tá? Então, é um array que a gente está fazendo aqui com todos os usuários. E aqui um array com todos os posts desse mesmo usuário, tá? E aí a gente está indo em cada post e injetando nessa mesma variável de posts que a gente tem aqui em cima. Então a gente está misturando os posts de todas as pessoas que a gente segue com os nossos próprios posts. Ah, Léo, existem outras maneiras de fazer isso. Tudo bem, não tem problema. Existem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Essa é uma delas. Ok? Então aqui a gente faz toda essa interação para pegar os posts desses caras que a gente segue e misturar com os nossos próprios posts. E aí, por último, a gente coloca numa variável @post que vai ser acessado todos esses posts que a gente pegou, usando o sort para ordenar por data de criação, para mostrar sempre o último post em cima, né? Created at. Então aqui a gente está ordenando. O order não funciona porque não é uma associação de records, é um array. Então você precisa usar o sort by, beleza? Então basicamente a gente está fazendo um looping de usuários, um looping de posts, injetando esses posts nesse array posts e aqui sorteando eles, organizando eles, beleza? Eu vou voltar para uma única linha para ficar um pouco mais
pouco mais enxuto, né? Mas basicamente é aquilo que a gente está fazendo. Esse talvez seja o mais complicado dos nossos métodos que a gente tem, beleza? Aqui são meus métodos privados que vão dar um auxílio aí para o meu controller, né? Talvez para quem não é de Rails, só para entender, os controllers servem. Você vai chamar a rota, vai cair no controller e geralmente ele renderiza ou uma view ou um JSON, qualquer coisa assim. E aqui a gente seleciona quais records, né, quais coisas do banco de dados serão passadas para a view renderizar. Aqui em cima a gente tem os before action, né? Before action é faça antes que o controller rode. Então aqui no primeiro a gente tem o set post, que é colocar o post na variável @post. Não tem no index, tem no show, no edit, no update, no destroy. Basicamente é olhar, né, o params ID, ver se veio um ID na URL, fazer um find para encontrar e colocar em @post. Aqui a gente tem o set user para setar o usuário no index. Só para não aumentar mais a complexidade desse código, eu deixei o user separado aqui, mas aqui ele está como current user. Talvez seja melhor até retirar esse cara, já que simplesmente é um current user. Talvez seja melhor simplesmente deixar dessa forma aqui. Current user vem do próprio device, preenchendo, né, o usuário que está logado no momento. Acho que assim fica um pouco melhor, né? Beleza. Então vamos para o create. Agora vai ficar um pouco mais simples, eu prometo. Tudo isso era mais complicado, né? Essa parte estava mais complicada do index. Depois a gente vai ver tudo isso funcionando, vai fazer as melhorias que a gente precisar. No create é onde a gente cria um novo post. Então a gente vai dar um post.new e post params, usando os parâmetros que vieram lá da view, né? Do form. O post params ele espera basicamente dentro de um post um body, né? Um corpo para aquele post. Ele dá um merge aqui com o usuário local, o usuário atual. Então o usuário, na hora que for criar o post, ele vai criar um post assinado para o usuário que está logado. Beleza? Então assim o usuário não cria um post um para o outro, qualquer coisa assim. Beleza? Show! Então aqui a gente cria o post e aqui a gente coloca o responde to. O responde to é o seguinte, ele vai, se você fizer a chamada via JSON, ele vai responder de uma forma. Se você fizer a chamada via HTML, ele vai responder de outra. Então, nessa aula a gente vai ter tudo funcionando via HTML e na próxima aula a gente vai colocar as chamadas AJAX pelo CoffeeScript, beleza? Para dinamizar ainda mais. Mas é legal funcionar pelo HTML mesmo quando você vai ter o JSON depois. Então aqui o responde to, se salvar o post, se der certo, a gente renderiza quando for JS o próprio post, um status created. Quando for o HTML a gente redireciona para a página de posts, passando um note, lembra do flash message, dizendo post has successfully created, beleza? No else a gente renderiza os erros do post e o status 422 e também no HTML a gente redireciona novamente para o posts path, beleza? Então esse é o nosso create, bem simplório, né? Basicamente a gente cria o posts e responde de uma forma específica dependendo do tipo de chamada. No destroy a gente tem conteúdo também. No show também. Deixa eu pegar o show aqui primeiro. Beleza. Cadê o nosso show? Ok. A gente não tinha o método show aqui. Eu vou adicionar ele. O show basicamente ele vai permitir que a gente visualize, né, um post específico. Então tem um comment new ali. A gente está criando uma variável comment new para ter um form de comentário. Então você vai comentar o post quando você abrir aquele post, os detalhes dele, ele vai poder comentar e etc. Também a gente pega todos os comentários que já foram feitos e coloca numa variável. Beleza? O próprio post não precisa pegar aqui, porque tem o set post, né? Então automaticamente isso aqui já está sendo preenchido e passado lá para view. Tranquilo? Então o nosso destroy, que é para apagar esse mesmo post. Vamos colocar ele aqui também, destroy. Beleza, para dar o destroy, o post já está sendo setado pelo set post, né? A gente simplesmente dá um destroy e responde para o JSON dando um no content, um head no content, que é vazio, tá tudo bem, deu tudo certo. E o HTML a gente redireciona back, né? Redirect back, ele volta para onde ele estava com notice post has successfully destroyed. Isso é porque ele pode tanto estar nos detalhes de post na hora de fazer isso, quanto ele pode estar na página inicial. Talvez uma coisa seria interessante seria um redirect to post path, já que quando você apaga ele,
e está na página dele, automaticamente você não deveria mais estar vendo ele, né? Porque você mudou. Beleza. Então, eu atualizei aqui. Durante a aula eu vou atualizando algumas coisas, a gente vai repensando, melhorando, é bem legal isso. Show? Então, esses são os nossos métodos. O edit e o update vão ser um desafio para você, que eu deixei lá no material extra, para você permitir, né, a edição e atualização de um post. E vale a pena colocar a mão na massa para ver as coisas realmente funcionando, beleza? Então vamos para o próximo controller. Se a gente precisar, depois a gente volta para esse, melhora o que tem que melhorar e assim por diante. Vamos para o Follows. Deixa eu fechar aqui. Follows Controller. O Follows Controller é o controller onde a gente permite que o usuário siga o outro, né? A gente usa no Follow a gen de Follow, então a gente vai ter aqui umas chamadas específicas. Mas basicamente é o seguinte, a gente vai ter um Create, que a gente passa um User. Esse user é o user alvo, né, que é para ser seguido, então vai ficar no set user aqui. E tem o próprio current user. Para o usuário seguir o outro usando a gen de follow que a gente tem, que a gente colocou no genfile, é current user, ou usuário que você quiser, ponto follow, passando como parâmetro o outro usuário. Automaticamente ele vai criar a relação no banco de dados, fazendo tudo o que é necessário, beleza? Então é bem legal usar essa gen para ter essa facilidade. Se der certo, no JSON ele devolve o user e o status created. No HTML ele redireciona novamente e dá o notice user followed with success, beleza? Se der errado, no JSON ele volta aqui um new, ou poderia até ser um no content também, e dá um status 422. No HTML ele dá um redirect back, a gente vê se é necessário colocar uma flash message avisando depois, ou se ela vai ser automaticamente injetada, beleza? Então vamos lá, vamos para o destroy. Eu vou copiar o private method aqui também, porque ele faz parte da explicação, né? No destroy a gente vai simplesmente destruir uma relação entre dois usuários. E para fazer isso a gente usa um método da gen também chamado stop following. Então você vai de novo passar o current user, o stop following e o usuário. Basicamente a mesma coisa que você fez aqui, só mudando o método que é chamado. Inclusive nessa gen existe o block. Você pode bloquear um usuário e isso faz com que você tenha ali algumas regras para não mostrar um usuário para o outro ou coisas assim. É bem legal. Então você consegue ter um método auxiliar para dizer se aquele usuário está bloqueado para o outro. Se der certo o stop following, a gente manda um no content no JSON. Se der certo no HTML, a gente coloca também uma notice user unfollowed with success. No JSON, mesma coisa, do de cima a gente dá um new e no nosso amigo HTML a gente dá um redirect back. Depois a gente vai ver se precisa de um notice ou não. Beleza? Aqui no set user, basicamente a gente está pegando o usuário que é passado como parâmetro no user ID e setando esse user. Basicamente é o usuário alvo, né? O usuário que vai ser seguido ou vai ser unfollowed. Beleza? Tranquilo, né, galera? Você vê que são poucas features que a gente tem. Mas são as fundamentais para uma rede social, seguir, não seguir, dar like, fazer os posts, etc. E o mais interessante de tudo isso é você perceber que ter feito a base na aula 1, que demorou, custou bastante, mas deixou um legado para que agora implementar os controllers e as views se tornasse fácil. Vai ficando muito fácil, né? Fazer essa parte de controller view, se você faz um planejamento sólido como a gente fez, se você faz uma estruturação, se você instala a gen. Imagina se agora na hora de criar o controller a gente fosse pensar na gen. Não teria uma relação direta, né, de ação, não seria uma coisa tão orgânica, né, para a gente. Beleza? Então planejar e estruturar é extremamente fundamental. Vamos para o Likes Controller. No Likes Controller eu vou adicionar o Create. Deixa eu puxar para cá, beleza. Create. O nosso create aqui é para criar então um like, é quando você quer dar like em alguma coisa. Nós não usamos gen, existe gen para o likeable, qualquer coisa assim, mas a gente quis fazer na mão esse, pelo menos para dar exemplo de um deles. Então o like, basicamente a gente vai criar, né, uma tabela de relação entre um usuário e um post, que é um like, basicamente, ok? Então para fazer isso a gente tem um before action, que é o set post. A gente pega o post que veio no ID e coloca na variável @post. E basicamente a gente vai na linha 6
capturar numa variável @like um like.new, que é para criar uma pré-estrutura para salvar depois e criar no banco, passando um user, que é o current user, e um post, que é o post que foi setado no setPost. Se der tudo certo, linha 8, ó, a gente responde com JSON@like, mostrando o record like. No HTML, a gente devolve então um post liked with success, beleza? Se der errado, no JSON a gente devolve então os erros do like e um status 422. No HTML a gente dá um redirect back. Show? Beleza. Seguindo aqui no nosso destroy, vou copiar de novo o nosso método private. Esse private, pessoal, para quem não sabe, só quer dizer que você não pode chamar isso de fora do controller. Esse método ele é um auxiliar para os outros métodos, ele não pode ter uma rota para esse método, tá? Não existe uma rota setPost. Então, para isso serve o private aqui. Beleza? No destroy, a gente tem a mesma coisa, a gente vai procurar o like. Procurar o like por quê? Um like é a associação entre um current user e um @post, certo? Então, a gente tem que procurar esse like, colocar ele numa variável e dar um destroy. Dando um destroy, a gente devolve no JSON um no content. No HTML, a gente dá um notice post unliked with success, beleza? Ok. Beleza. Aqui no private é o setPost, é o post que vem no params ID, beleza? Bem tranquilo, né? Você vê que, tirando o post que era um pouco mais complicado, o resto é muito simplório de ser desenvolvido. Show? Então vamos lá. Vamos criar então aqui no Pages, nosso Pages Controller. Okay, colocar o Skip Before Authentication. Vamos dar uma olhada no nosso Pages Controller, como a gente deixou ele. Beleza. Faltou isso aqui, ó. Skip Before Filter Authenticate User. Isso aqui basicamente é para dizer que esta página não está sujeita ao device. Basicamente essa página aqui, ó. Vou subir o nosso servidor. Rails S para subir o nosso servidor. Vamos dar uma olhada, eu vou atualizar. Esta página que está aqui no começo, ó, ela estava bloqueada para pessoas não logadas. Quando você vinha aqui, se você não tivesse logado, ele ia pedir para você fazer sign-in. Mas como essa é uma página de apresentação da rede social, ela não deve estar bloqueada, lógico, né? Então, colocando esse Skip Before Filter, você diz assim, olha device, ignora essa página, não precisa fazer nada com ela, beleza? Então, as páginas que não são obrigatório login, coloque isto. Show? Beleza. Então vamos para o comments agora, para a nossa parte de comentário, que é bem interessante também. Vamos lá para o nosso controller. Deixa eu fechar esses outros controllers aqui para não ficar tudo aberto. Comments. Vamos para o create do comments. Então coloquei aqui os before actions e o create, ok? Então o comentário a gente usou uma gen também, né? Então aqui, nessa primeira parte, a gente basicamente cria um novo comentário usando essa gen, que para criar um comentário você precisa pegar o cara que é comentável, no caso @post, que vai ser setado no setPost, por ponto comments, e um create. Esse create, você tem que passar os parâmetros de comentário nele, que é o comment basicamente, e o usuário que comentou, né? E aqui a gente coloca nesse @comment. Para salvar, ele precisa do ponto save no final. E aí, se der tudo certo, no JSON a gente devolve esse comentário. No HTML a gente redireciona de volta com o notice comment created with success, beleza? No erro, a gente coloca então o errors do comment e o status 422. E no HTML a gente redireciona novamente, beleza? Então, o comentário é a Act as Commentable, né, que a gente preparou antes, e ele ajuda muito a criar essa estrutura, senão a gente precisaria ter uma outra tabela e mexer diretamente com essa outra tabela. E aqui fica bem fácil você ver os comentários e tem vários métodos auxiliares. Vale a pena dar uma olhada na documentação dessa gen, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Eu vou pegar a parte do destroy junto com os private method aqui, novamente, seguir o mesmo padrão. Ok. Deixa eu colocar aqui, deixa eu jogar o update aqui para cima. Esse update também faz parte dos desafios. O update é para você implementar, né, essa atualização dos comentários. E também a própria parte do front-end do destroy é parte dos
desafios também. Então aqui a parte do back-end está pronto, é só colocar lá no front-end. Mas no material extra eu explico quais são os desafios. Vamos lá. Então aqui no nosso destroy, basicamente a gente pega esse comentário que já foi setado no set comment e dá um destroy. Responde um no content ou também dá um redirect back com comment deleted with success. Para quem ainda ficou na dúvida, quando que isso aqui rola? Quando é uma chamada direta no browser. Quando isso aqui rola? Quando é uma chamada AJAX ou remote true, beleza? O que muda é o header, na hora que você faz o post ou delete, qualquer coisa assim, que vai determinar qual resposta o Rails vai escolher para devolver, beleza? No private method, set post, ele vai vir dentro de um array, né, o comment antes e o post ID. No set comment ele vai vir na URL, params ID. E no comment params é um comment, né? Então ele vem basicamente dessa forma, comment, é um pouco verboso, né? Mas tudo bem, comment. E aí a gente dá um merge com o user, né? Para saber quem foi que comentou. E sempre quem comentar é o usuário logado no momento, né? Essa é uma forma também de aumentar um pouco a segurança e também de evitar ficar passando o ID, etc. de usuário sem ser necessário, beleza? Show, né? Então a gente tem o create, onde a gente cria o comentário, e tem o destroy, onde destrói, e terá também o update, onde atualiza, que será parte do desafio. Lembrando que o desafio vale muito a pena participar para realmente entender o que está acontecendo aqui, mexer no código e ver funcionando. Inclusive todo esse código está no GitHub e no material extra eu deixo o link, beleza? Show! Então vamos prosseguir, conseguimos mais um controller. Agora a gente está indo para o último controller que a gente precisa setar, que é o de user. Beleza? Isso aqui eu vou copiar todos os métodos e vou explicar parte a parte para você, sem problema. Ó, o de comment está tudo certo, agora falta o de user. Então vamos lá. O user, pessoal, basicamente vai ter alguns métodos extras. Aqui já tem vários métodos, por causa do próprio device, né, associado ao path user. Então a gente vai precisar de alguns outros para preencher outras funções sem ser de login, logout, etc. Essas coisas estão associadas ao próprio user. A gente vai precisar do show. O show é para mostrar o profile de um usuário. Então você quer ver o profile daquele seu amigo, ver quem segue ele, quem ele está seguindo, quais são os posts dele, né? Então no show a gente pega a lista de posts desse usuário. No following a gente pega o número de pessoas que esse cara basicamente segue. E no followers a gente pega as pessoas que estão seguindo ele. Tem um limit 5 aqui, porque isso aqui vai ser mostrado num card lateral, tá? Que você vai ver lá nas views. Mas a gente vai ter uma página só para o followings completo e só para o followers completo também, beleza? Que são esses dois actions aqui embaixo. Então a gente vai ter uma página para listar todas as pessoas que esse cara segue. Então following a gente coloca o user.followingsuser, que é um método que vem lá daquela gen de follow que a gente usa. E o followers, que é quem está seguindo esse cara. Então você vai conseguir ter acesso a quem segue ele e a quem ele segue, beleza? E a gente vai colocar um infinite scroll aqui também, igual aos posts, etc. na aula 3. Também teremos uma página de search. Do que adianta, né, ter uma rede social se você não pode buscar outros usuários, né? Então a gente vai ter um search lá no menu. E para isso a gente precisa de uma página de search. Inclusive, o followings, o followers e o search vão usar o mesmo código HTML. As mesmas partes HTML. A gente vai conseguir fazer isso com uma ideia de componentização. Na hora que a gente chegar na parte de view, eu explico melhor tudo isso. Mas vai ser bem legal. Show? Então no user a gente pega o current user, coloca no @user, beleza? Se é necessário lá para o search, na parte de view você vai entender um pouco melhor. A gente pega a query, né? user.ransack, ou seja, a query que foi passada, né? Para fazer a pesquisa. Aqui a gente vai ter um post e um get nessa mesma action, viu, pessoal? Que é para realmente fazer a pesquisa e mostrar o resultado. Isso faz parte do ransack, do jeito que ele funciona. E aqui a gente vai ter um users, né, que são esses usuários, são a resposta, né, esses usuários que batem na pesquisa de nome. Então a gente vai ter um query result. A gente está usando a gen ransack para fazer pesquisa. É uma gen muito simples de fazer pesquisa, muito útil para fazer isso. E na parte de view você vai conseguir entender o mecanismo dela funcionando parte a parte. Mas lembre-se, nessa action a gente tem tanto um post quanto um get. Show?
Aqui nos métodos privados, só um set user mesmo, pegando o usuário que vem na URL. Beleza? Então, a gente conseguiu setar todos os nossos controllers, são bastante controllers, né? Mas você conseguiu ver que fica bem mais fácil fazer isso quando os models estão preparados, quando as regras de negócio estão bem claras, fica bem simples. Mas, dá uma olhada no código com calma, vai lá no GitHub, aproveita para baixar o projeto, brincar um pouco, deixar ele online na sua máquina. É bem simples, é só você criar um banco de dados e subir com o Rails S, ou também pega os snippets, vai seguindo parte a parte, como está disponível, lá tem o passo a passo, lá no blog, o link está no material extra, baixa o material extra e faz o seguinte, comenta aí embaixo, para mim é muito importante que você comente aí embaixo, dizendo o que você está achando, como está sendo a experiência para você, comenta aí embaixo, é extremamente fundamental para esse processo, beleza? Então vamos agora começar as nossas views e ver isso funcionando, e isso vai ajudar a gente a entender até o que foi feito aqui nos controllers. Vamos lá! Beleza, galera, chegamos finalmente então nas views, né? Agora a gente vai começar a ver as coisas acontecer, começar a poder dar like, a poder comentar, poder ver nossos cards funcionando. Para começar, eu gosto bastante de usar partials quando eu estou usando Rails direto, quando eu não estou usando Angular, React, Vue, qualquer coisa assim. As partials são maneiras de você renderizar HTML de maneira mais componentizada, por assim dizer, ou seja, você escreve uma vez aquele HTML, passa os parâmetros ali e depois você só injeta, né, aquelas partes. Já vimos isso no header, já vimos isso no footer. E a gente vai fazer o mesmo em outras partes aqui do nosso software, beleza? Então, primeira coisa, vamos criar uma parte chamada post lá no Shared, que é para exibir, né, um novo post. Vai ser aquele cardzinho de post bem bonitinho. Então, vamos lá, vamos no nosso... deixa eu fechar aqui, beleza. Deixa eu deixar organizadinho. Ok, então vamos lá. Underscore post.html.erb. E vamos colocar este conteúdo aqui, beleza? Bom, esse conteúdo aqui, eu vou mostrar primeiro a tela, depois eu volto aqui para explicar. Mas veja bem, a parte de grid, essas coisas, é mais Materialize mesmo, são as classes básicas do Materialize, as classes básicas de card, que você pode dar uma olhada no HTML com tranquilidade. Eu vou explicar mais a parte lógica, a parte das tags Rails e etc. Beleza? Deixa eu dar um Rails S aqui para subir. Vamos lá. Agora a gente vai criar um helper. Para quem não sabe, um helper ele serve para deixar, em geral, as views mais limpas, né? Para você não ter que ficar colocando muita lógica na sua view, você pode pôr no helper. Assim como os controllers, assim como os jobs e etc., o próprio helper ele tem um application, né? Que seria um helper master aí. E a gente vai colocar justamente nesse cara, beleza? A gente poderia colocar também em outros helpers, mas a nossa tela, onde o cara vai dar like, vai estar em mais de um controller. Geralmente um helper acompanha um controller, mas esse vai estar em mais de um. Então a gente vai deixar no geral aqui, no Application Helper, igual a gente deixa algumas coisas no Application Controller, beleza? Esse helper, basicamente, ele vai dizer se aquele usuário que está logado naquele momento deu like ou não deu like naquele post. Então, para isso, a gente passa o user e o post. Ele vai usar o user para chamar o nosso likes, né? Vai tentar dar um find by post ID. Se ele encontrar, true. Se não encontrar, false. Ou seja, se encontrar, deixa o coração vermelho. Se não, não deixa vermelho. A gente vai fazer essa lógica lá do outro lado, beleza? Então isso aqui é mais para a gente poder usar um helper mesmo, a gente poderia fazer de forma diferente, mas para falar um pouquinho disso também. Teremos um outro card que é o User Info, é aquele card que fica na esquerda com a foto do usuário, o nome do usuário, mostrando quantos followers ele tem, quantas pessoas ele segue, etc. Beleza? Então nós vamos criar em Shared também um User-Info. Vamos aqui no nosso Shared. Beleza, user-info.html.erb. Vamos colocar esse conteúdo, nós voltaremos nele também, não se preocupe. Eu quero mostrar primeiro na tela, né?
E agora a gente vai ter o nosso Post Index. O Post Index é onde a gente vai listar todos os posts. Mas claro que não diretamente, a gente vai chamar as partes para nos ajudar nisso, para ficar bem mais simples, né? Por isso usar partial é bem legal. Por isso eu gosto bastante, por exemplo, do Angular, do conceito de componentização do Angular e etc. Beleza? Bom, eu acho que eu criei no shared errado aqui, não tem problema, é só arrastar. Eu criei isso aqui no shared do próprio device. Deixa eu arrastar essas coisas que eu tinha criado. É no shared externo, né, que a gente tinha criado juntos. Beleza. Ajustei aqui. O index está vazio, né? O index eu vou visitar a página aqui só para você ver. O index é esta página vazia aqui, tem post index, né? Que é isso aqui, ó, post index. A gente vai substituir o conteúdo e vamos dar uma olhada. Ainda não está perfeito, falta CSS e coisas assim. Ok? Ele reclamou do thumb, está falando que não tem o thumb, etc. Vamos dar uma olhada, provavelmente ele está com problema em encontrar o user ou alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada juntos, sem problema. Ele está reclamando disso no user info, é isso? Dentro do nosso user info, exatamente. Beleza, vamos dar uma olhada se a gente está passando certinho o user, né? No nosso posts, vamos ver o posts controller. Beleza, posts controller index, né? Então a gente deveria estar passando aqui um user para ele. E a gente não está passando corretamente o user, provavelmente. Ó, não tem um user ou qualquer coisa assim que esteja sendo passado para este cara. Aqui no index, provavelmente a gente tirou, né, o set user ou qualquer coisa assim. Por isso o problema. Beleza? Deixa eu ver se isso aqui resolve. Current user. Vamos dar uma olhada. Atualizar aqui. Beleza, resolveu. Faltava o user, antes a gente tinha o set user. Na hora que eu estava dando o exemplo do controller, eu removi ele. Ficou algum problema. Não se preocupa, nos snippets eu vou deixar ajustadinha essa parte para você. Mas ó, nossa tela está aqui, está bem bonitinha. Ainda falta ali um CSS ou outro, mas já está bem bonitinho de se ver, né? Você vê que o nosso ícone ficou bem bonito aqui em cima. Aqui do lado, esse é o user info, a parte user info. E essa aqui, que vai ter aqui, né, embaixo, vai ser a parte de posts, vai ser a lista de posts. Aqui é nosso campo post, né, que é para a gente colocar um novo post. Ficou bem similar ao que a gente desenhou nos mockups. Ter um mockup é um ótimo guia para as telas. Então a gente desenhou os mockups. Quando eu fui desenhar os HTMLs, eu usei eles como modelo, beleza? Então isso ajuda muito. Show? Beleza. Então, vamos começar a entender o que foi feito aqui. Vamos começar a entender o que a gente tem, né, nessas telas. Primeiro, então, vamos ao index. O index é essa tela que você está vendo, mas ele sozinho não faria tudo aquilo. Primeiro, ele tem um row aqui, que é uma linha para organizar. Tem aqui os grids, né, o L3, que é esta parte da esquerda que você está vendo, né, o L3 é correspondente por esta parte. Esse aqui é um outro L, né? O L faz parte do grid, para dizer para telas largas, como ele deveria dividir. Aqui ele pegou de 12 partes, 3 para essa. Tem uma parte aqui no meio vazia. E temos 8 partes aqui para o lado direito. Beleza? E quando for para o celular, para ficar um pouco mais responsivo, aqui vai ficar com 12 partes e aqui com 12 partes também, cada um na sua própria linha. Beleza? E aqui a gente chama esta parte, o user info. A gente injeta essa parte que a gente vai usar em muitas outras telas. Dessa forma, como se ela fosse um componente que você injeta, fica muito mais fácil de se ver, né, de codar, porque você não precisa ficar recodando aquele HTML daquela parte. Beleza? Aqui a gente tem então L8, etc. Aqui a gente tem uma separação de L assim, mas poderia ser um offset L1, acho que ficaria melhor, né? Um offset L1 ficaria um pouco melhor. Deixa eu recarregar a página para ver se continua igual. Beleza. Show. Aqui então a gente vai ter os posts. Primeiro aquele form que vocês estão vendo, onde é possível criar um post. Esse form ele vem com @post, lembra que a gente tinha colocado no @post um post.new. Temos aqui uma URL, um método post, ele é do tipo post mesmo, esse post. Temos também aqui uma div com o campo, né, body, que é onde a gente vai preencher exatamente o corpo daquele post. E um submit, um botão submit. Bem simples, né, um form totalmente no padrão do Rails. No Rails 5.1 o padrão seria o form with.
Aqui estamos no Rails 5.06, então é o Form for mesmo. E aqui embaixo temos uma coisa muito interessante, que é um it, né? Um reverse it de posts. O posts, lembra? A gente montou aqui no it juntos, ó, todas essas coisas do post. A gente pegou os nossos próprios posts e também pegou os posts das pessoas que a gente segue, montou um grande array, né? E ordenou pela data. Poderia até ser uma ordenação inversa aqui. E a gente ordenou tudo isso e colocou nessa variável posts. Então aqui, para cada vez que tiver um post, eu vou colocar a parte o post aqui. E eu estou dando um reverse it, que é para começar de baixo para cima. No create at, você vai ter então os mais velhos primeiro. Então a gente quer o contrário, beleza? Então o posts reverse it, injetando as partes. Para a parte, pessoal, é possível passar parâmetros também, tá? Você não precisa passar só aqueles parâmetros que estão com o arroba antes. Você pode passar um parâmetro direto para ela. Isso que enriquece tanto, isso que torna ela uma espécie de component, fazendo uma analogia com o próprio Angular, ou com a própria nova maneira de codar para a web, né? Então aqui você injeta essa parte, passando para ela uma variável, e ela utiliza isso para se auto-preencher lá dentro. Esta, por sua vez, é este cara aqui, que seria um cardzinho de post, que vai ter um thumb de quem é a pessoa dona do post. Veja bem, ele está usando a variável post aqui, e essa variável foi passada para ele aqui, ó, post, e ele está utilizando ela aqui, beleza? Então aqui ele pega este avatar, que seria essa imagem, ele tem um link para o usuário, né? Para você visitar o usuário, o profile do usuário, tem uma data de quando foi postado, o strftime para formatar essa data. Temos também aqui um if current user, se ele for o usuário, né, dono do post, ele tem a opção de deletar o post também, tem um link to com o método delete aqui, ou seja, ele pode deletar o próprio post com o ícone, né, do Materialize, que é aquela lixeirinha, delete, beleza? Então, link to também pode ter método, poderíamos colocar um form aqui, ou um link to, coloquei um link to, fica mais simples. Temos um truncate aqui, o post ele pode ter no máximo 800 caracteres, para não ficar gigante ou qualquer coisa assim. Se o cara clicar no post aí, ele pode ir lá para o post, ver mais completo, talvez. Beleza? Talvez aqui a gente possa aumentar para 2000, não tem problema. Beleza. Aqui embaixo, pessoal, nesta parte, a gente vai ter então quantas pessoas deram like naquele post e quantos comentários tem aquele post. Então, ó, aqui tem um link para os detalhes do post, claro. E aqui, ó, tem a parte que mostra quantos comentários teve. É um post.comments.count. Beleza? Aqui, ó, se o post foi liked, lembra? Está chamando aquele helper que a gente criou. Liked, ponto de pergunta, passando o current user e o post. Se foi liked, aí ele vai aparecer o botão para você dar unlike. Se ele não foi liked, ele aparece o botão para você dar like. E muda a cor também, beleza? Então aqui muda a cor e tem esse do liked ou unliked. Aqui, ó, de novo, é um link to unlike post path. Lembrando que esse unlike post path foi feito aqui no routes, ó, quando a gente ainda vai atualizar o routes, etc, para tudo isso funcionar com os likes, mas vai ter aqui um link para o likes, beleza? Então não se preocupe. Então o unlike post path, passando o post como parâmetro para montar o link, método delete, e aqui o likes post path, passando o método post, beleza? Então esse é o card de post. Já no user info, que é este card que você está vendo aqui, ó, olha o que a gente tem aqui. A gente está pegando de um arroba essa variável, porque é o usuário que está logado, ou o usuário que a gente quer exibir, etc. Também poderíamos passar isso direto por parâmetro. Então aqui ele está pegando o avatar.thumb.rl. Uma coisa importante. Por que aqui eu estou usando arroba e no outro não? Porque o post, não tem como eu passar isso no arroba, porque eu vou ter vários posts na mesma página. Então eu vou ter 10, 20, 30 posts. Então eu não poderia pôr isso tudo em arrobas, lógico. Eu tenho que passar como parâmetro. Aqui eu vou ter sempre só um na página. Então eu posso pôr no controller uma variável. Beleza? Então aqui eu tenho o thumb, né, a imagem do cara, a fotinha, o circle para deixar circular, responsive image para deixar responsiva. Aqui a gente tem um link para o profile do cara.
aqui a gente tem, se o usuário está seguindo esse cara, mostra para desseguir. Então a gente vai ter um link de seguir, um unfollow, né? Vai ter uma estrelinha para seguir ou desseguir. Então tem um link to do tipo delete, lá para o nosso follow path. Quando você gera as rotas, ele vai gerar essas abreviações do path para você. Se você vier aqui então no nosso follow, você vai ver, desce um rake routes aqui, você veria qual é o path, né? Só para você saber, um Rails routes, é uma ferramenta aqui do Rails. Vamos rodar. Ó, e você vier aqui em follows, você vai ver que tem follows. Aqui follow, following, followers e coisas assim. Então você pode, se você tem um follow, você vai ter um follow path. Follows path, beleza? Ok, deixa eu dar um Rails S. Voltar aqui para o user info. Beleza, então temos aqui o nosso follow path e o follows path embaixo. Um para seguir e o outro para deixar de seguir. Show? Então aqui a gente tem todos esses caras funcionando. Depois a gente vai dinamizar tudo isso com Coffee. Por enquanto vai funcionar com HTML normal. Um método post e outro método delete. Delete para deletar e o post para criar coisas no server. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, que é esta parte aqui que vocês estão vendo, ó, mostra então quantos posts esse cara tem. Mostra quantas pessoas ele segue. Tem um link para a página, né, de followings, que vai mostrar quantas pessoas são seguidas por ele, etc. Né? Vai mostrar a lista, que eu disse que também vamos usar as mesmas partes, né? Nessas três páginas, nessas duas páginas, né, de search. E aqui é quem segue esse cara, também um link para essa página que mostra isso. Nessa parte de post, a gente poderia até pôr um link to também, se a gente quisesse. Talvez um link to para o próprio profile desse usuário, né? Que a gente teria então o user posts count, e aqui a gente poderia ter talvez um profile path, um user, talvez seja um user path, né? Vamos ver se dá certo, se quebra alguma coisa. Beleza, ó. Profile, ó. A gente caiu no profile dele certinho, beleza, ficamos com o link para o profile também. Depois eu atualizo tudo isso nos nossos snippets, não se preocupe. Beleza, então você percebe que a gente foi misturando Partials, Materialize e as tags Rails para exibir essas coisas que o próprio controller já estava nos providenciando, né? Então vamos tentar criar um post aqui, Bootcamp One Bit Code. Vou dar um send. Ó, deu algum problema, like post path. Legal, like post path ainda não está criado, deu problema e tal, porque a gente precisa alterar o nosso routes. Deixa eu alterar o routes aqui. Isso aqui ainda ia rolar lá embaixo, etc. Mas eu vou adiantar só para a gente poder ver o like funcionando ali. A gente vai vir aqui no nosso routes. O que eu vou mudar é essa parte aqui do like, tá? Que vai ser retirada. Aquela parte do like, ó, ela foi retirada e foi colocada como member aqui no post. Por quê? Eu quero ter uma URL que seja posts, id do post, /like. Então, eu posso colocar isso como um member de um resource. Então, agora eu vou ter posts, vou ter todos esses actions, né, todas essas rotas que o resource já gera normal. Para quem não conhece o Rails, não conhece as rotas, dá uma olhada aí, digita no Google, Rails Routes. Vai aparecer a explicação natural de como essas rotas se formam, tá? O member é para dizer que esse cara faz parte do posts e que é para ter o ID. Se fosse um collection, não teria o ID, beleza? E aqui então eu falo que eu tenho um post na URL like, que está no controller likes, na action create, e ele é um as-like, tá? Isso é para gerar um like path. Um delete, que está na URL like, está no controller likes, na action destroy, com unlike, é para gerar um unlike path, beleza? Então agora deve funcionar, pelo menos isso deve funcionar. Beleza, ó, criou o nosso post, ainda não está tão bonitinho, falta CSS, mas ó, criou o nosso post aqui do lado esquerdo, né, aquele card que a gente viu de post, a imagem, o nome, ó, o link para o profile do cara, um link para o delete, temos aqui os likes, os comments, ó, conseguimos até apagar o post. De onde vem essa mensagem? Lembra, lá do controller, que a gente manda dar um redirect back e passa a mensagem.
Então, vamos olhar na parte do controller. Ó. Vou pôr um smile aqui. Vou dar um send. Vai funcionar, vai aparecer. Eu vou mostrar para você no controller isso, dá uma olhada no passado aqui, só para você entender o que está rolando certinho, para não ficar nada pouco explicado. Aqui no post, a gente está chamando o create, quando a gente passa aquele form, né, que a gente criou lá no form for. E aí estamos passando os parâmetros certos, né? Aqui, ó, se você ver no form for, barra post, estamos passando o text area aqui, um body, ó, que é o parâmetro esperado dentro de post. Então, no array post, o body, que vai dar um Rails new. E aqui, como a gente está chamando via HTML, sem ser um remote true, sem ser Ajax, a gente está redirecionando para o PostSPF e passando um notice, que é aquela flash message que a gente setou lá no começo, com a mensagem post has successfully created, beleza? No destroy, mesma coisa, a gente vai destruir o post e redirecionar dizendo que ele foi apagado com sucesso, beleza? Maravilha, né? Bem simples, bem simples mesmo. Vamos dar uma incrementada no CSS e aí a gente continua a nossa saga para compreender tudo isso. Beleza? No index. Agora a gente vai no users CSS, isso é para o nosso user info, basicamente. Então, users.scss, vamos colocar esse CSS aqui. CSS, pessoal, é bem simples, é só umas mudanças de fonte, mudanças de lado, uma flutuação para cá, uma cor para lá. Não é nada demais, não é nada muito fora do comum e muito relacionado ao próprio Rails. É uma coisa mais para dar uma estilizada ali mesmo, tá? Show. Deixa eu ver. Faltou uma coisa muito importante na hora de pôr o CSS, quando você muda para SCSS, que é declarar lá no application do CSS. Mas antes disso, deixa eu só setar também esse CSS do próprio posts SCSS para ficar tudo mais certinho, né? Então temos um posts SCSS, beleza. Também é só CSS para tamanho de fonte, mover para o lado, cor, coisas assim, dessas classes que estão no HTML e no próprio CSS. Dá uma olhada com calma em tudo isso. Felizmente nossas aulas são rápidas aqui, a gente sai em 3 aulas, estamos construindo tudo, mas dá uma olhada que é muito tranquilo. Então, o Application CSS, lembra? Esse cara é o pai de todos os outros CSS e tudo precisa ser importado aqui. Então, como a gente criou ali, então, a gente preencheu, né, um cara que já havia sido pré-criado pelo Generate, que é o Users, certo? E preenchemos também o nosso amigo, import, é o Posts, beleza? Então, agora sim que esse CSS vai ser injetado. Antes não ia ser injetado. Vamos atualizar. Beleza. Beleza, ó. Você vê que a gente aumentou um pouquinho a fonte, aumentou as coisas aqui. Vamos tentar mandar mais um smile. Agora sim o post está bem mais decente, né? Você vê que as coisas estão funcionando melhor. As cores estão um pouco mais elegantes. Claro que você pode dar o seu próprio toque na rede social. Você pode mudar o que você quiser, pode transformar. Se a gente pegar um Lorem Y aqui de post, né? Vamos pegar um Lorem Y all para colocar um post um pouco maior ali, né? Beleza, ok. Um Lorem Y. Você vê que é um text área, né? Então ele dá, né, essa visualização de tudo, o card cresce junto, é muito bonito. Beleza, olha que legal. Fica bem bonito o nosso post, né? Uma outra coisa legal, ó, essa classe chama Hoverable do Materialize. Quando eu ponho o mouse em cima das coisas, aparece uma sombra extra, né? Quando você tem um card no Materialize e você coloca a classe Hoverable, basicamente ele vai já injetar aquilo para você. Deixa eu ver aqui no nosso posts. Ó, tem um card, só colocar o Hoverable que já vai dar aquele efeito bonitinho que vocês viram. O Materialize é muito elegante. E ficou bonito, né? Ficou bem bonito o nossa timeline aqui, que a gente ainda vai deixar ela dinâmica. A gente precisa ver os posts de outros usuários aqui, etc. Ó, o momento que foi postado está certo. A ordem também está certa. A gente conseguiu deixar na ordem certinha. E a gente vai melhorando tudo isso juntos. Então vamos seguir aqui que ainda tem mais coisa para a gente fazer. Tem a view show ainda do posts, né? O post show, que é para a gente ver aquele post com os comentários. Vamos então nas views do post, vamos criar aqui então um show
.html.erb, beleza? Preenchemos aqui o nosso show. Vamos tentar ver isso no browser antes e aí depois a gente volta aqui para comentar. Então, quando eu tiver um post, ó, eu clicar em cima desse post, eu deixei um link aqui para ir para o post show. O post show é essa tela onde você vai poder comentar os posts, ver os outros comentários, etc. Beleza? E tudo isso funciona bem legal. Ó que legal! O like também funciona lá na timeline ou aqui também. Você vê que fica bem bonitinho, uma coisa legal de comentar isso, né? Se eu atualizar a página, vai estar aqui o nosso like. Eu vou dar um unlike aqui, vamos ver o que vai rolar. Beleza, ó, deu um cannot find like with ID 33. O que é isso, galera? A gente está usando o quem, certo? Para fazer as autorizações. E o quem, ele olha a URL, qual é dita na URL, para montar, então, o cara que ele vai checar, ele vai testar, beleza? Então, se a gente vem aqui, ó, no nosso ability e dá uma olhada, ó, a gente está testando o like, para ver se aquele usuário realmente deveria poder excluir e editar aquele like, beleza? Então, quando eu venho aqui no Likes Controller, eu passo esse ID, ele vai automaticamente aqui no Load and Authorize Resource, pegar esse ID e achar que esse ID é do like. Isso é um problema para a gente, porque a gente não, a gente quer que seja do post, para poder dar o set post e tal. Uma maneira de fazer isso é sobrescrever o próprio quem. Como fazer isso? A gente pode colocar aqui um before action, chamar set event. Event é o nome que ele dá para esse resource, seja qualquer resource, seja um comentário, um like, qualquer coisa assim. A gente pode vir aqui então, dar um def set event, ok? Set event, e aqui setar exatamente o cara que a gente quer, beleza? No caso, é o próprio like. Então, a gente quer o próprio like aqui. A gente pode setar, então, o próprio like. Só que a gente precisa colocar isso dentro de um event, beleza? A gente precisa colocar isso dentro de um @event, ok? @event. Só que a gente precisa também, é claro, do posts. Então, eu vou pôr o set post antes, o set event depois e o load and authorize resource depois, beleza? Eu posso, inclusive, setar um event aqui e setar também o nosso próprio like aqui, ao invés de fazer duas vezes, né? Que eu vou ter que fazer ali depois. Posso pôr aqui um like, posso pôr de outras formas também, não tem problema. Beleza? Então aqui eu posso colocar também, ó, que é only, set event, only in destroy, tá? Isso só vai rolar no destroy. No resto não é necessário que role. No create, no caso, não é necessário. Eu posso colocar aqui isso only no destroy, beleza? E aqui eu já deixo o like.destroy, porque o like já vai ter sido preenchido aqui. Vamos tentar, vamos ver se vai funcionar, se a gente vai precisar fazer mais alguma coisa. Vamos atualizar aqui, tentar dar um unlike. Beleza, deu um unlike. Então isso é uma coisa interessante de saber também, o quem pega o que está na URL para ver se você tem autorização de agir sobre aquilo que está na URL, e aí, por sua vez, ele dá ou não a autorização. O jeito de fazer isso é preencher preencher uma variável event antes do load and authorize resource com aquela property que você realmente quer, né? Aquele record que você realmente quer agir sobre. Então aqui a gente já até viu que o quem está funcionando também, beleza? Então like, unlike, maravilha. A gente pode tentar dar um comment aqui. I like your post. Vamos tentar dar um comment. Ó, comment created with success. Funcionou. O comentário funcionou aqui, deu tudo certo. O Batman comentou. Vamos tentar colocar um smile agora. Beleza, ó, o smile funcionou, ficou na ordem certa também. A gente já vai ver o HTML de tudo isso. Mas ó, você pode ver que aqui mudou. Mudou para 2. Show? Beleza. Então, nessa tela que a gente criou, nessa nova tela que a gente criou, que é o show, deixa eu fechar aqui essas outras coisas, tem muita coisa aberta. Ok. Nesse show, então, a gente também usa aquelas partes, ó, a gente usa o post, a gente está passando então uma variável @post para aquele shared post. Lembra que a gente passava parâmetros, né? Na outra tinha um it para mostrar vários posts, agora mostra só esse.
Então isso é um reaproveitamento de código, um reaproveitamento de trabalho. Ao invés de você toda vez desenhar esse card de post, você simplesmente chama uma parte ou passando os parâmetros, beleza? Não se esqueça disso. Aqui nos comments a gente tem um form para criar um novo comentário, né? Se você se lembra, aqui no nosso controller posts, a gente tem aqui no show, ó, duas variáveis comment, né? A gente pega um comment new para preencher o form e um comment com a lista de comments já preenchidos, ok? E aqui basicamente a gente está pegando aquele new, vai chamar ele passando o método post. Essas coisas estão um pouco verbosas aqui, mas para você entender, não precisaria ter tudo aqui. Temos um text area, então um comment, que é o comentário efetivamente, e temos um hiding field, que é o post ID aqui, que vai junto na hora de fazer o comentário, vai um post ID meio escondido ali, né? Um campo que não precisa aparecer, mas é importante para o próprio form, beleza? Só organizar aqui. Temos um botão submit, red, e aqui embaixo a gente tem então um reverse it para mostrar os comentários na ordem inversa, que seria a ordem do último para o primeiro. E aqui a gente tem então cada comentário. Poderia também ser uma parte ou cada comentário e ser chamado separadamente. Como ele não está sendo reutilizado, eu deixei ele aqui, mas ele poderia sem problema nenhum ser uma parte, beleza? Aqui temos então o avatar, temos aqui o próprio username, né, o nome do cara que comentou, temos o comentário deste cara e temos aqui também a data que esse cara comentou, beleza? Show, né? Seguindo aqui então, a gente teria que atualizar as rotas, a gente já atualizou as nossas rotas e a gente tem aqui alguns pequenos detalhes para fazer. Então eu vou mostrar para você na prática primeiro antes. Deixa eu dar um like nesse comentário e dar um excluir. Você viu que deu problema. Eu tentei excluir um post que tinha um like. Um like é um recorde no banco de dados. E quando você tenta excluir um post que está associado a esse like, ele vai deixar o like órfão. E o próprio Rails não deixa você fazer isso. Então, a solução para isso é colocar este cara aqui lá no model post. Então, isso aqui é uma pequena melhoria que a gente está fazendo aqui. Como eu disse, eu vou desenvolvendo e gravando para que se torne mais real. Então, enquanto eu gravava, eu percebi essa necessidade, que é o seguinte. A gente já tinha esse has many likes, faltava isso aqui, ó. Isso aqui é um depend destroy. Ele diz assim para o Rails, olha, veja bem, se você for apagar este post, apague todos os likes que estão associados a ele. Então, ele vai apagar todos os likes, não vai sobrar likes mais no banco de dados órfão, ele vai tudo embora junto. Porque não faz sentido ter um like para um post que não existe mais, certo? Então, ó, esse tem um like, eu vou apagar. Beleza, voltamos aqui para o post spef e aquele cara foi totalmente apagado, removido. Ok? E aqui a gente pode vir comentar e vai funcionar também. Show? Podemos fazer isso também para outras coisas no Act as Commentable, não precisa. Beleza? Então vamos seguir aqui. Uma outra melhoria também é no nosso Application Controller. Eu vou colocar lá e vou explicar para você tudo que rolou aqui. No Application Controller, a gente tinha deixado comentado isso, né? Isso aqui serve para quando o cara logar, ele não cair naquela home mesmo do site, para ele cair no feed dele, né? Não faz sentido ficar vendo aquela home vazia do site. Isso aqui mostra o feed direto dele. Isso aqui é um overwrite nas classes do próprio device, que é o after sign path e o after sign up path, beleza? Mas até aí tudo bem, aqui a gente já tinha visto, mas falta uma coisa, que é o seguinte, quando dá erro 404, aparece uma tela muito feia para a gente. Vou mostrar ela aqui primeiro para você. Por exemplo, se eu venho em posts, põe um ID que não existe. Ele vai dar could not find post with ID X, certo? E não é muito legal isso. Então, o Rails permite que a gente capture esse evento de record not found, né? Um active record permite, ele dispara esse evento do record not found e aí a gente consegue capturar isso e chamar um callback para isso. Então, para você capturar esse evento e outros no Rails, você usa o rescue from, aí active record not found with record not found. E aí eu chamo então esse record not found, que é um método privado aqui, passando uma flash message dizendo record not found e um redirect to root URL, beleza? Então quando uma coisa não for encontrada, esse cara vai ser jogado para root
ok? Eu poderia mandar ele para o posts path também, mas eu não sei se esse cara está logado, então eu vou mandar ele para root. Ó, agora eu vou mandar, ele cai aqui com record not found, um pouco mais bonitinho, né? Então eu também recomendo que você crie uma página 404 lá no seu public, onde você se sentir mais confortável, e redirecione esse cara para esta página quando ele cair no record not found, beleza? Assim você garante que as coisas fiquem um pouquinho mais legais. Show? Então desta parte é isso. Na próxima parte a gente vai criar mais views, mais partes, que seria a parte do followings, ou seja, a lista ali de pessoas que você segue, a lista de pessoas que te seguem, a lista de pessoas que aparecem no search, etc. E aí a gente vai entender ainda mais. Nessa parte a gente aprendeu muitas coisas, a gente viu então a interação das views com aqueles controles que a gente desenvolveu, viu as coisas funcionando, elas não são perfeitamente dinâmicas ainda, mas serão na parte 3, beleza? Espero que você esteja aprendendo muito e não deixa de comentar aí embaixo, comenta aí agora dizendo: tô gostando, não tô gostando, tá legal, não tá legal. Me ajuda muito quando você comenta para eu entender e melhorar as coisas, beleza? Valeu, vamos para a próxima parte. Ok, pessoal, depois dessa saga anterior de views, a gente vai trabalhar mais um pouco nas nossas views, só que agora em outras telas, na tela de profile do usuário, né, onde você pode ver os posts daquele usuário, quem segue ele, quem ele está seguindo, resumidamente, e depois a tela de following, que é para ver quem você segue ou quem um outro usuário segue, e a tela de followers, para ver quem segue aquele usuário, beleza? Então vamos no Users. No Users Show a gente já trabalhou, já inseriu a nossa parte, né? Agora a gente vai no Followers, beleza? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, se é exatamente isso mesmo. Não, tá certo. É no Users Show, a gente não foi ainda, foi no Posts Show que a gente mexeu na parte anterior. No Users Show, vamos lá, Users, melhor procurar no Show direto aqui nos views, né? Vamos lá, Posts Shared, Users Show, beleza. Antes, deixa eu só mostrar a tela para você aqui. Se eu clico em User, ele vem para o profile dele, ó, tá Users Show vazio aqui. Beleza? Vamos substituir. Eu vou atualizar lá agora para você dar uma olhada. Beleza. Ó, basicamente, eu só reinjetei as coisas que a gente já tinha criado antes nessa tela. Isso é o legal do reaproveitamento, da componentização das coisas. Eu reinjetei o UserInfo, reinjetei o Posts, e aqui a gente tem uma telinha nova, que é para ver os followers e os following, beleza? É assim mesmo que se escreve, um pouco diferente, né? Aqui os seguidores e seguindo. E aqui vai aparecer uma lista dos caras que esse cara segue. Como a gente não tem outro usuário, fica dessa forma ainda, por enquanto. A gente vai seguir outras pessoas. Vamos abrir uma aba anônima e vamos mexer nos dois ao mesmo tempo. Mas enquanto está vazio, fica dessa forma. Isso aqui é uma aba, viu, do Materialize, é bem legal. Em cada parte aparece um conteúdo aqui, uma div diferente, né? Vamos dar uma olhada na tela. Bom, do que foi feito, ó, a gente injetou de novo o Users Info. Aqui a gente criou aquele card com essas abas que eu falei agora. Ó. Numa das abas, numa das tabs é o Followers, na outra tab é o Following. Ó. Tem aqui um href, esse href manda esse cara também lá para as outras telas, beleza? Aqui no card content a gente tem o Followers, que vai ter uma lista desses Followers. Lembrando que isso foi preenchido lá no User Show, né? Lá no Controller User, Controller Show. A gente pegou então o Following e o Followers, beleza? Que é o que a gente está usando aqui. E aqui a gente faz esse it, acho que é até bom. Opa, isso. Aqui então eu vou mostrar esses Followers, todos esses caras, mostrando a foto deles, mostrando também o nome de forma com truncate, tá? Esse truncate é um helper aqui do próprio Rails para dizer assim, olha, essa string aqui, ó, não importa qual tamanho ela tenha, limite ela a 15, tá? Só para não quebrar nosso layout. E aqui a descrição do usuário com truncate de 15 também, beleza? Só para a gente ter uma lembrança ali do que é aquele cara, mas sem encher a tela com aquilo, beleza? E aqui um Users Path, que é onde a gente vai ver o usuário em si. No Followers aqui, mesma coisa, ó, no Following, mesma coisa do Followers, beleza?
Também vamos ter um it aqui mostrando todas essas coisas e indo para o usuário, ok? E aqui a gente está mostrando então uma lista de todos os posts daquele cara, basicamente num render no post, mesma coisa que a gente fez nas outras views, reaproveitamento total do nosso trabalho, beleza? Próximo passo aqui, a gente tem a view do followers, a gente vai implementar tudo isso e depois a gente testa juntos. A gente tem essa view aqui do followers, vou substituir. Essa view, basicamente, ela vai mostrar também o user info daquele usuário especificamente, né? Então, se eu estou vendo o perfil do José, vai mostrar o user info do José, tá? E aqui tem o shared list user, tá? Que vai mostrar o card ali que vai mostrar a lista de usuários, beleza? A lista daqueles caras que são os followers desse usuário. Então, se eu estou vendo o José, vai ter os followers do José, beleza? Mesma coisa para o following, exatamente a mesma coisa, ok? Então aqui no following, ó, a gente vai ter o users info daquele usuário que a gente está olhando no following. Você pode olhar o seu próprio following para ver quem você segue, ou também ver quem o José segue. E aqui mostra a lista de usuários, tá? Essa parte a gente ainda vai criar. Essa lista de usuários vai ter todos os usuários que estão relacionados aqui. Uma coisa interessante que a gente vai fazer agora é o seguinte. Então existe, eu vou desenhar aqui para você entender um pouco melhor. Existe essa parte chamada following, ou melhor, essa parte é chamada list user, tá? E essa parte, por sua vez, vai ter uma parte dentro chamada card user. Então a gente vai ter 3 páginas que são centralizadas em utilizar essa parte. As 3 páginas são o followings, o followers e também o nosso amigo search, beleza? Ó, deixa eu só renomear aqui, ó, tá followings com um S a mais aqui, ó. Beleza. Então a gente vai ter essas 3 páginas com a mesma coisa. A única coisa que muda são as variáveis dinâmicas. Então quando eu for no search, é uma lista de usuários, certo? Quando você pesquisa, vai aparecer uma lista de usuários. Quando você for ver quem te segue, é uma lista de usuários. Quando você for ver quem você segue, é uma lista de usuários. Então, para reaproveitar esse conteúdo, a gente criou 2 partes, a list user e a card user. Então, a list user vai pegar uma lista de usuários completa e dentro dela vai ter uma interação com esses followings ou followers e, naturalmente, ela vai mostrar todo esse card, beleza? Acho que vai ficar mais claro agora que a gente vai criar as nossas partes. Beleza. Então eu vou criar essa parte que eu falei, que é o list user. Vamos lá no nosso shared. Vou criar aqui list-user.html.urb. Então é uma parte dentro da outra, basicamente. Essa é uma parte para chamar uma lista de partes, tá? Então eu poderia ter feito isso separado e etc, mas eu achei melhor mostrar desta forma aqui, caso eu precisasse de mais coisas numa lista, tá? Então é bom você separar os seus HTMLs em pequenos fragmentos, isso ajuda muito. E agora teremos então o nosso card user. Vamos lá. Eu vou criar aqui card-user.html.urb. Beleza. Esse card user, pessoal, nada mais é do que um card onde vai ter a foto do usuário, vai ter o nome do usuário e vai ter a descrição do usuário, também com truncate para não ficar muito grande, beleza? Isso aqui é simplesmente um cardzinho onde você vai ver quem é aquele usuário, aí você vai poder ir visitar esse usuário ou não, beleza? Show! Então vamos ver tudo isso agora na prática, né? Vamos recarregar aqui. Se eu clicar em See All Followers, You are not authorized to access this page. Provavelmente alguma coisa com o nosso caro CareWave. Tranquilo. Tem algum pequeno problema aqui. Deixa eu só comentar para a gente ver a página. Beleza. Beleza. Ó. Show. Provavelmente ele falou isso porque eu estou com o ID desse usuário. Ele está achando que eu quero ver informações de um outro usuário que eu não possa ver. Mas não tem problema. Show. Então aqui no Followers, ó. São só informações, eu poderia ver tudo aqui. Como eu não tenho nenhum follower, não vai aparecer ainda. Se eu vier em following, mesma coisa. Ó. Beleza? Então vamos seguir aqui. Vamos criar uma outra conta aqui. Vou criar uma aba anônima.
Vou entrar em localhost 3000, vou vir em register e vou me registrar com outro usuário, beleza? Eu vou pegar a mesma foto aqui, vou chamar esse de Superman, talvez, já que a gente está nesse clima de heróis. dc super@dc.com 1234561233456, 1234556, beleza. Show. Então, ó, apareceu aqui um novo usuário, né, Superman. Para eu poder interagir com outro usuário, eu precisaria de um search, né, para pesquisar esse outro usuário. A gente ainda não chegou nessa parte, portanto eu vou visitar o profile dele direto, ó, colocando aqui, vou visitar esse profile direto aqui. Profile set, beleza, eu estou com o usuário Superman, fui visitar então o usuário do Batman aqui, e aí eu consegui ver o post dele, eu consigo até dar like no post dele, ó, ficou com 2 likes, consigo até como Superman aqui comentar esse post também, então você está vendo a interação entre dois usuários. Se eu voltar aqui no meu próprio feed, meus comentários estão aqui, meus likes, eu consigo comentar também. Se eu atualizar aqui, vai ter, ó, Batman comentou, Superman comentou, beleza? Deu certo, né? Você vê que a interação entre os usuários funciona. Ó, não aparece o delete para mim aqui no Batman, só aparece no Batman, aparece que é o dono do post, mas no Superman não, beleza? E se eu voltar aqui para o Batman, tem essa estrelinha que é o follow nesse cara, eu posso dar follow nesse cara, eu posso seguir ele, vamos clicar, beleza? Deu um erro aqui, provavelmente associado ao can novamente. Vamos tentar dar uma entendida nesse erro, né? Undefined método user ID for follow. Está dizendo que não existe o método user ID para o follow. Beleza. Vamos tentar entender então. Vamos lá no nosso ability. Ability. Então ele está falando aqui, ó, que o user ID provavelmente não existe para o follow. Provavelmente isso é verdade se a gente tiver em Rails C aqui. Tentar dar um follow, que é a nossa tabela, né, que foi gerada pelo pela própria Jane, der um last nela, talvez dê um follow só aqui, vamos ver, um follow.last. Ó, followable type, ó, é uma tabela polimórfica, e followable ID, é por isso, porque o user, não existe, né, esse campo user ID dentro de follow, o que existe é followable. Só explicar melhor isso. Essa Jane, ela cria então uma relação polimórfica. Um usuário pode ser seguido, um livro pode ser seguido, um filme pode ser seguido. Então ela não tem lá um campo user ID, ela tem um campo followable, que depois vai ser traduzido para user. Ó. Ele é traduzido pelo type aqui, beleza? Então isso resolve esse problema do user ID. Só para você entender, né, o can, ele vai sempre por resource, como eu expliquei, ó, can manage o model follow, se o campo desse model, né, o campo desse record followable ID for igual ao próprio user, só se for daquele mesmo user, beleza? Só para ficar um pouco mais claro isso, vou tentar atualizar, vamos ver. Deixa eu voltar onde eu estava, então. O servidor não está no ar, né, claro. Rails S, vamos lá, vamos voltar. Beleza, estamos aqui no profile, estamos com o nosso Superman, vamos tentar seguir. Seguiu, vamos tentar desseguir. You are not authorized to access this page. Tá, ele está falando que eu não sou autorizado para esta página. Vamos tentar entender, né, o que aconteceu aqui. Vamos atualizar. Quando eu dou follow, funciona. Quando eu dou unfollow, não funciona. O follow, eu não estou passando um ID, né, para esse follow, talvez. Ou creio que estou, talvez eu não esteja passando o ID, vamos dar uma olhada na view, né? Efetivamente, users info, está passando aqui então um user ID para esse follow path, a gente passa o user ID então, vamos ver como é que fica a URL que ele monta aqui para a gente. Então ele monta follows set, set no caso é o profile desse cara que eu estou vendo, que é o Batman, beleza? Então eu estou vendo esse cara, se eu fosse... Talvez em 8 aqui eu poderia ver o meu próprio profile. Exatamente, estou vendo o meu próprio profile. E aqui seria 8. E aqui então eu estou vendo 7. Que está sendo montado aqui, né, no link to follows path. Que passa também como parâmetro o user ID. Beleza? Então ele está pegando o ID desse usuário. Isso é um problema para o can, né?
porque quando eu passo um ID na URL, ele vai pensar que esse ID é para ele, né? Quando eu passo um ID, ele vai pensar que esse ID é para montar um follow, para destruir aquele próprio follow. E não é bem isso que eu estou passando, né? Estou passando a relação para ele, eu estou passando o user ID. Talvez a gente tenha que fazer aquilo do event também. Mas, primeiro, a gente vai precisar, talvez, mudar a URL para não passar diretamente dessa forma. Ao invés de ter uma URL assim, que no final fica como follows ID, né? Do create, do destroy, a gente possa fazer ela separada aqui, deixar só o create e criar alguma coisa mais parecida com isso aqui, ó. Delete follows to follow destroy. Eu vou chamar isso de unfollow, tá? Para seguir o que eu tinha colocado no unlike aqui, tá? Eu vou criar uma gen, eu vou criar uma rota também para o create aqui, tá? Só para ficar mais padronizado, mais parecidinho uma com a outra, né? Create, eu vou chamar isso de follow, follow e unfollow, beleza? Assim eu não preciso me forçar a passar um ID ali, eu posso passar só o user ID ou qualquer coisa assim. Quando eu passar esse user ID, aí sim eu posso criar um event lá no destroy para passar direitinho. Ou poderia também criar um event aqui, etc. Mas a gen é um pouco diferente, a gen ela trabalha um pouco diferente aqui. O current user, stop following, então já está protegido. Só o current user pode parar de seguir o outro usuário. Então talvez a gente nem precise efetivamente aqui do quem nessa parte, porque não tem como esse cara seguir outra pessoa em nome de outra pessoa, né? É o current user mesmo. A gente já fechou aqui, como a gente está usando a gen, eu acho que a gente pode abstrair o uso do quem aqui no follow, beleza? Mas foi muito útil para a gente entender um pouco mais sobre o próprio quem, né? Então follows, beleza, aqui é um follow. Só que como eu mudei o URL, mudei esse path, eu vou precisar mudar também no user info. Então aqui, ó, deixa de ser follow path, ou melhor, continua sendo follow path, aqui vira unfollow path, beleza? Unfollow path. Posso passar o user ID como parâmetro ali. Opa, aqui é o unfollow e aqui é o follow, beleza? Vamos ver se funciona agora, se dá tudo certo. Eu vou recarregar, tentar dar um unfollow. Beleza, follow controller undefined. Provavelmente no meu route está errado. É follows controller. Beleza. É bom que dá esses erros que a gente vai aprendendo juntos. Ó, deu unfollow, deu follow, unfollow, follow, unfollow, follow. Legal? Deu certinho. Tem algum bugzinho no CSS que joga a estrela um pouco para o lado aqui. Provavelmente por causa desse card, alguma coisa no layout, mas não tem problema. Só um detalhe, beleza? Então o follow funciona como a gente gostaria que funcionasse. Tá tudo certo como deveria estar, beleza? Só essa parte do CSS pode ser alguma diferença aqui no follow, de um follow para o outro aqui, do próprio botão do follow, ou qualquer coisa que mudou aqui de um para o outro. A gente pode ver aqui no users SCSS do follow, beleza. Padding left, essa diferença aqui do follow unfollow. Opa, tá recarregando, beleza. Agora a estrela não mexe mais, bem melhor, né? Legal. Então, uma coisa importante, quando eu dou follow, esse cara automaticamente aparece aqui na minha lista de followers, na lista de followers do usuário 7, né? E following continua vazio. Se eu pôr see all followers, vai estar aqui mostrando que um seguidor do Batman é o Superman, que é o meu próprio usuário que eu estou logado. E se eu vier no meu próprio profile, né, no follower está vazio, mas no following tem o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu posso ver aqui, ou posso ver todos os meus followings, que é o Batman, beleza? Então a nossa relação de following e followers está correta, está feita. Muitos e muitos detalhes, muitos e muitos bugs, mas é assim mesmo que as coisas acontecem. Show? Então conseguimos entender toda essa parte de seguir, deixar de seguir, etc. Expandimos a nossa visão sobre o uso do quem, que no fim não foi nem necessário ali no caso por causa do current user, mas
nos ajudou a compreender como tudo isso funciona, beleza? Então a gente continua juntos na próxima parte para implementar a busca. Vamos lá! Ok, depois então da gente passar por todas essas views que a gente viu, agora é hora da gente implementar a busca, né, para permitir que um usuário encontre o outro. Uma rede social é uma maneira de unir pessoas e a melhor maneira de fazer isso é dando ferramentas para elas encontrarem outras pessoas, né? Então, para fazer tudo isso rolar, a gente vai primeiro incluir um pequeno adendo no nosso Application Controller, que é o set queuing. Deixa eu abrir aqui, Application Controller. Isso é por quê? Porque a pesquisa fica no navbar, então ela vai ficar disponível para qualquer parte, né? Então a gente vai pôr esse set search, que é para setar essa variável que vai ser usada lá no navbar. Beleza? Que é essa variável que é gerada pelo próprio Randstad, que é a nossa gen de pesquisa. Ok? Então antes eu preciso colocar aqui, claro, before action set search. Assim todas elas vão setar o search. Beleza, beleza. Deixa eu conferir se é isso. Ok. Existem muitas outras maneiras, naturalmente, de fazer isso, tá? Mas essa é uma maneira de ter isso disponível em todas as nossas telas, sem muitos problemas. Uma outra parte é que a gente vai precisar atualizar o nosso search, beleza? O search lá no navbar. A gente precisa incluir, né, o campo search lá no navbar. Deixa eu fechar tudo certinho aqui. Beleza, beleza. O nosso navbar é onde vai ter, né, a pesquisa. E é importante a gente dar uma organizada nele. Atualmente, né, ele está desta forma. A gente vai colocar aqui o campo no meio, né, de pesquisa. Certo? Eu vou atualizar esse código. É um código muito grande, mas eu vou te mostrar só o que mudou, tá? O que mudou basicamente foi a inclusão desta pequena parte e também alguns estilos para deixar os espaços mais certinhos no header. Não se preocupe com isso, é só estilo de organização. O importante é isso aqui, ó. É um search form for lá do Randstad para a gente fazer uma busca. Essa variável que vem do que a gente criou lá no nosso application. E a gente tem o path, search path, que é tanto get quanto post do Randstad. E a gente tem um search field, coisa do Randstad também, onde o usuário pode fazer a pesquisa dele, beleza? Ok. A gente vai ver tudo isso na prática. Eu vou incluir isso aqui no nosso CSS só para melhorar um pouco a aparência do nosso search, beleza? Vou colocar isso aqui no nosso CSS, search field, beleza? E também no nosso search HTML, que é aquela página onde mostra os resultados da pesquisa, que a gente tem lá no nosso users view. Então vamos lá, users, ok. Shared users search, que eu disse que também usa o list user, que também usa o card user, que usa aquela parte ou que tem outra parte dentro, né? Que é a nossa maneira de fazer pequenos components para ir montando a nossa view, beleza? Então vamos lá, vamos tentar ver se isso funciona, vamos atualizar, beleza, ok. O estilo poderia ser outro, você pode deixar da maneira que você achar melhor. A gente está usando aqui o estilo normal do próprio Materialize, ok? Então aqui a gente tem um campo de search. Eu sei que existe um outro usuário chamado Superman, então eu vou digitar super e vou dar Enter. Beleza, ó, ele encontrou o usuário Superman. A tela que eu estou te mostrando é muito parecida com o Followings e com o Followers, lembra? É o mesmo HTML. O que muda basicamente é as variáveis que vão preencher essas partes. Então, se eu pesquisar aqui alguma coisa que não existe, não aparece nada no people. Se eu pesquisar por S de super, vai aparecer o Superman. Beleza? Então, vamos entender melhor como funciona esse fluxo. Existe, então, esse form search que você está vendo aqui, que foi criado dentro do navbar. Ok. Existe o search form, tá, que foi criado aqui. Essa aqui é aquela parte que aparece no mobile, né? A navbar muda no mobile. Então, eu coloquei nas duas partes. Então, tem ela aqui, tem ele aqui também. Então, é o search form.
esse search form vai fazer um submit para o próprio users controller para essa action. Aqui ele vai pegar o current user, que é para mostrar lá em user. Isso aqui é importante, que faz parte daquele esquema de partials, né, que é para mostrar ali o card do user do lado esquerdo. No query, a gente vai então passar esse parâmetro Q que foi passado no form. Vamos gerar então uma query e vamos pôr nos resultados essa busca que foi feita em query.result, beleza? Do Ransack, ok? E também no próprio post também é o próprio get essa URL. Você faz o post e ele também vai fazer um get para mostrar esses resultados nesse nosso HTML que usa as partials. É bem tranquilo, existem outras N maneiras de fazer. Aqui, por exemplo, você não precisaria passar esse Q dessa forma. Poderia fazer de outra forma, passando direto os parâmetros, montando os parâmetros aqui no form e etc. Mas, dessa forma funciona muito bem. A gente tem o nosso sistema totalmente navegável. Dá para dar like, dá para fazer novos posts. Se o nosso usuário Superman fizer um post lá, vai aparecer aqui também, porque a gente está seguindo ele. Dá para encontrar novos usuários aqui, ir lá e seguir esses usuários, ou deixar de seguir. Dá para dar like nas coisas que eles criarem, etc. E agora, finalmente, dá para pesquisar também, beleza? Então, o nosso sistema, a navegabilidade dele está funcionando bem legal. E eu espero que você tenha gostado desses passos. Na próxima aula, a gente vai então dinamizar isso, né? Na hora que o cara fizer o post, ao invés de dar um reload na página, o post vai ser injetado aqui de maneira bem funcional, tá bom? Então, show de bola! Essa é a parte técnica da aula 2. Comenta suas dúvidas aí embaixo nos comentários para eu saber. Fala comigo para a gente aprender ainda mais. E não se esquece, baixa um material extra aí para você ver as coisas que eu preparei, a sintetização dos conceitos dessa aula, os desafios para essa aula, para você expandir ainda mais seus conhecimentos, beleza? E aí, gostou da aula de hoje? A gente conseguiu passar pelas principais fases de desenvolvimento dos controllers e views e chegou num resultado muito legal para a nossa rede social, com like, post, comments e etc. Espero que você tenha gostado e entendido a estrutura por trás. Lê com calma o código no material extra que está embaixo, tem um link para o GitHub para você ver tudo isso lá para baixar, testar na sua própria máquina e também o passo a passo que eu usei para você seguir. Baixa o material extra aí e não deixe de participar da aula número 3, sexta-feira, onde a gente vai desenvolver o CoffeeScript com o nosso feed infinito, né, que você vai scrollando para baixo e as outras partes que a gente vai deixar mais dinâmicas, mais vivas, beleza? E também a gente vai fazer o deploy na parte 3. Comenta aí embaixo o que você está achando, se você está gostando, se está fazendo sentido para você. E também chama um amigo para assistir junto com você essa série antes que ela saia do ar. Beleza? Valeu, é um prazer ter você aqui com a gente e eu te vejo sexta-feira.